poderia estar com os irmãos mais novamente. Acho que foi no comecinho do ano, né, irmão? No comecinho do ano a gente esteve aqui. É sempre uma alegria estar aqui com o pastor e todos os demais irmãos. Amém? Amém. Vamos ler em 1 Reis, no capítulo 22, bem no finalzinho de Reis. Capítulo 22, nós vamos ler. Bem extenso, mas vocês vão entender o porquê. 1 Reis, capítulo 22. Aleluia. Todos que acharam, digam amém. Amém. Ixi, está fraco. Vamos esperar, né, pastor? Um pouquinho, né? Esperar uns aos outros. 1 Reis se encontra entre 2 Reis e 2 Samuel. Todos acharam? Agora melhorou. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote-Leade é nossa? E nós ficamos quietos, e não diremos das mãos do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote-Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, os meus cavalos são como seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir lutar contra Ramote-Leade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. E Micaías, filho de Ilã. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam, dizendo deles: Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes vocês dará chifradas nos cílios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: suba Ramote-Gileade e você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 13. O mensageiro que tinha dito, chamado Micaías, falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas, a uma voz prendizia coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. E Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devo ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devemos nos conter? E ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetizava o que era bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: portanto ouço a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa, e o outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como?
E ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e deu uma profetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: assim diz o rei, mete esse homem na cadeia e o ponha a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Leade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você usa os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequenos nem contra grandes, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. Eles se dirigiam até a ele para o atacar. Porém Josafá gritou: quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então o homem entesseou o arco e atirou ao acaso, e atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios. Mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levantaram na Samaria onde o sepultaram. Quando lavavam um carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito: as prostitutas banhar-se-ão naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, e tudo que fez ao palácio de Mafim, e que construiu, e todas as cidades que edificou, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. A narrativa que vamos entender hoje, ela é sobre Josafá e Acabe, e como os falsos profetas nos levam ao buraco, mas que o servo de Deus precisa falar o que Deus manda e seguir o que Deus manda. Então observe isso: você precisa obedecer o que Deus manda. E o primeiro aspecto, continue com sua Bíblia aberta, eu sempre volto no texto. No versículo 6 diz assim: então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: devo ir lutar contra Ramote Leade ou devo me conter? E ele respondeu: vai, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. 400 pessoas disseram: o rei pode ir porque a vitória é sua. Mas os 400 não estavam com Deus. Os 400 falavam o que o rei Acabe queria escutar. Os 400 falavam o que você queria escutar. Nós vivemos hoje um momento que podemos escutar o que queremos. Se pegarmos nossos celulares, entrarmos no YouTube e pesquisarmos bênçãos e bênçãos e bênçãos, você vai encontrar várias e várias pregações sobre bênçãos. Mas eu lhe digo, a maioria destes não é Deus que está falando. Como esses 400, eles falaram o quê? Vá, a vitória é sua. Mas Josafá, e nós devemos perceber este personagem bíblico da seguinte
perspectiva. Josafá era um rei que andava segundo Deus queria. Acabe não. Acabe andava conforme o coração dele. Acabe fazia o que ele queria. Para você ter ideia, se você for no 21, você vai descobrir que Jezabel e Acabe fizeram uma armadilha para conseguir um mote. Mataram alguém por isso. Então perceba que Acabe, e ele é confrontado várias das vezes por Elias. Não só por Elias, mas por vários outros profetas que não são citados os nomes. Então perceba que Acabe, em nenhum momento ele serve ao Senhor. Em nenhum momento ele tem arrependimento. Em nenhum momento ele quer saber de Deus. Mas, como Saul, Acabe tinha uma questão. Ele queria escutar Deus falando sim para ele. Ele queria saber das vitórias de Deus. E quem não escuta as repreensões de Deus não pode receber as bênçãos de Deus. Quem não corrige o seu caminho não pode ser abençoado por Deus. O nosso Deus, Ele não trabalha em meio à confusão. Ele não trabalha em meio à contenda. Ele não trabalha em meio a falas, a falinhas que te agradam. Ele fala com o que não nos agrada. Ele fala nos confrontando a melhorar. E aí Josafá, percebendo isso, porque Josafá é um servo de Deus, e perceba, Josafá estava andando com alguém que não tinha nada a ver com Deus. E você vai ver a misericórdia de Deus na vida de Josafá. E Josafá pergunta no versículo 7: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ele percebeu que tinha algo estranho. Como 400 pessoas falam a mesma língua, falam a mesma coisa. E perceba que nas Escrituras, os profetas eles vão contra o que a maioria diz. Jeremias foi contra o que a maioria diz. E eles não receberam galardão, ao contrário, você vai ver que Micaías vai receber o quê? Um calabouço. Ele não vai receber honra de ninguém. Quem está com Deus, anda com Deus, fala o que Deus quer, não recebe honra, meu irmão, recebe calabouço. Se Deus te colocar em outra posição para pastorear, para ser um dirigente, para qualquer coisa, saiba, Deus não está te colocando por honra. Vai vir prova, vai vir luta e você tem que ser fiel. Glória a Deus. E percebendo isso, Josafá, é como se você estivesse numa igreja onde todo culto fosse bênção. Não estou falando daqui, estou falando quando a gente procura em outros lugares. E bênção, e bênção, e bênção, e você... Mas não tem ninguém aqui que fala que a gente tem que se arrepender? Não tem ninguém aqui que fala que a gente precisa se olhar? Ninguém é perfeito, irmão, nem eu, nem o pastor, ninguém. Mas a gente precisa pregar o arrependimento. Porque é Ele que transforma a nossa vida, é Ele que restaura a nossa vida. E Acabe, e perceba, em nenhum momento Acabe não sabia que aquilo não era mentira. Acabe sabia que aqueles profetas estavam mentindo, ele era o rei. Lembre que um pouquinho antes, Jezabel e Acabe mataram um bando de profetas de Deus, perseguiram Elias. Então ele sabia, esses aqui são bajuladores, esses aqui falam o que eu quero escutar. Então, Acabe, questionado, ele fala: ainda há um, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Existe um, mas eu o odeio. Perceba, o rei está dizendo: eu odeio este cara. Quem anda com Deus, quem fala com Deus, quem fala o que Deus quer, é odiado, não é honrado. Nós estamos num momento que ficam pessoas
Olha, arrependa-se, conserte a tua vida, e aí o resto será acrescentado. Mas não é o inverso. Então Acabe odiava quem o confrontava. Elias, qualquer outro profeta que o confrontasse, ele odiava. E geralmente quem está no lodo do pecado não quer ser confrontado. Ele entra numa dormência tão grande que a vida dele é ser mais distante de Deus. Quanto mais distante, melhor. E Acabe fala: eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Porque ele fala o que Deus manda. E quando a gente fala o que Deus manda, não vem honra. Quando a gente olha essas bandeirinhas e a gente lembra dos missionários que tem aqui em cada país, eles não recebem honra. Eles são mortos. Nós que temos honra hoje de estarmos aqui, podemos cultuar, sabendo que ninguém vai entrar aqui e nos matar. Isso é uma honra. Mas, em volta disso tudo, ele é chamado. O rei de Israel e Josafá, 2 reis, e perceba no versículo 10 que diz assim: estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, à entrada do portão da cidade de Samaria. Imagine 2 reis sentados, e eles podem mandar você morrer. Mas você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel. Amados, existem lugares, não é aqui, mas que se você fala as Escrituras, você não tem mais convite para voltar. Então, eu prefiro ficar com as Escrituras. É isso que a gente tem que entender. Amadas irmãs, vocês precisam estar voltadas nas Escrituras. Vocês precisam olhar para as Escrituras e falar: esse é o meu norte. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11 e 12. Edequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Perceba, eles continuam falando de uma possível vitória. Quando você vê essas coisas muito romantizadas, profetadas para lá, para cá, disso e daquilo, e não acontecem, eu sinto lhe informar: não foi Deus. Deus não trabalha desse jeito. Deus é muito simples. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E quem está em pecado não recebe a bênção de Deus. É ponto. Ele não faz. Você precisa sair do pecado. Mas o caso de Acabe não tinha mais solução. Ele decidiu estar no pecado. Amados irmãos, existem hoje em igrejas muito grandes, coaches muito grandes, que eles decidiram estar em pecado. Eles decidiram estar no lodo. Então não espere deles coerência. Mas se você não está, Deus quer de você coerência com as Escrituras. Versículo número 13. E aí foram chamar Micaías, e eis que a palavra do profeta, uma voz, dizia as coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Amados irmãos, os profetas foram lá e falaram: olha, você não pode ir contrário ao que estamos dizendo. Você precisa dizer o que o povo quer escutar. Mas Micaías tinha 2 decisões muito difíceis a fazer. Ele honrava os 2 reis, lembra que eles estavam no trono. O trono era algo de poder, demonstrava o poder daqueles 2 reis. Micaías não teria para onde fugir se ele falasse a verdade. Falar a verdade pode te custar um emprego. Falar a verdade pode te custar tudo. Mas falar a verdade em Cristo Jesus, falar a verdade das Escrituras e não outras coisas,
Agora, quando queremos defender outras atividades, aí já não é com Deus. Nós precisamos defender o que a Escritura diz e ponto. E aí Micaías teve que responder: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Vamos entrar em uma contradição aqui, porque no próximo versículo ele vai falar que eles vão ganhar. Mas por quê? Porque ele se acovardou, irmão. E perceba como Deus é misericordioso. Micaías tinha que falar a verdade, e ele fala assim: vá, você triunfará, e o Senhor entregará nas mãos do rei. Ele acovardou. Só que Acabe olhou para a cara dele: eu te conheço, eu sei que você está mentindo, eu sei com quem você anda. Então não adianta você ficar falando: olha, não, isso é mentira. E olha como Deus tem misericórdia de nós. Você até pode ter se acovardado, mas Deus dá outra oportunidade para você mostrar quem você é. E Ele não joga isso na cara de Micaías. Perceba que quando a gente se acovarda, quem joga na nossa cara é os próprios irmãos. Mas Deus não, porque Deus não nos trata desta forma. E perceba que Deus usa o próprio Acabe para falar isso. Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade no nome do Senhor? O próprio inimigo olhou para ele e falou: você fale o que Deus mandou. Ah, então você quer o que Deus mandou? Então eu vou lhe dizer o que Deus mandou. No versículo 17 diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, e cada um volte em paz para a sua casa. Amados, ele falou, e Acabe não gostou, e Acabe não se conteve. Por quê? Porque mesmo ele sabendo que aquela era a verdade, ele se achava mais poderoso que Deus. Irmão, você não é mais poderoso que Deus. Não existe palavra profética mais poderosa que Deus. Não existe nem palavra profética. A maior profecia que temos é as Escrituras. Glória a Deus, aleluia. Então entenda isso. E falar a verdade dói. E falar a verdade em Deus. Porque falar a verdade não é esculhambar ninguém. Falar a verdade não é machucar irmão nenhum. Falar a verdade em amor. Porque Deus demonstrou o amor dele na misericórdia em Micaías. Porque ele se acovarda, mas Deus tem misericórdia. Então perceba, não trate o seu irmão segundo o que você quer. O seu irmão foi comprado pelo sangue de Cristo. O seu irmão vale preço de sangue. Então você deve tratar bem. Versículo 19 diz assim: portanto ouça a palavra do Senhor. E viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Perceba, Deus parou para ver o que estava acontecendo. Deus parou para ver o que Josafá estava tramando junto com Acabe, e viu o que Micaías estava fazendo. Ele viu um servo covarde que voltou para o certo. Ele viu Josafá que estava num lugar que não deveria estar, sendo omisso, se fazendo. Mas ele falou assim: esses não estão com muita moral. O meu servo pelo menos está falando, agora eu vou fazer. Ele vai fazer. E como ele fez? Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vai e seja morto em Ramon de Gileade? E um dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Aí você me pergunta: Felipe, como que Deus manda o engano? Amados irmãos, quem mandou as 10 pragas do Egito foi Deus. O anticristo só vai enganar o povo porque Deus permitiu. Então não se engane. Se as pessoas hoje estão sendo enganadas, é porque Deus permite. Quando as pessoas querem ser enganadas, Ele permite isso. E Ele colocou este espírito para mostrar que esse povo queria.
Então isso tudo é Deus. O mentiroso na boca de todo profeta do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vai, faça assim. Amados irmãos, estamos vivendo uma época dessa. Deus permite os falsos profetas. Deus permite que pessoas te enganem. Se você não for firme nas Escrituras, se você não escutar quem estiver contra a maré, você vai junto. E sua alma vai junto. Não fique com dó dos irmãos que estão, um bando de irmãos dentro da igreja, cultuando bênção, palavra profética, um bando de heresia. Não tenha dor, porque eles, amados irmãos, escolheram aquilo. Esses aqui escolheram ser enganados. E Deus falou: vai lá e engana. Versículo 24. Diz assim, e aí no 23, antes: e agora eis que o Senhor pôs em espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? E Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Ninguém se esconde da presença do Senhor. Todos esses que enganaram o nome de Deus serão cobrados. Você não precisa ter raiva de alguém que te enganou usando a palavra do Senhor. Você não precisa ter raiva de alguém que está falando um bando de mentiras, porque Deus cobrará dele. E Ele cobrará de você. Então você precisa guardar a sua alma. Você precisa estar firme no Senhor. E aí chega o ponto auge da história, onde Micaías é preso. Mas ele diz com fé. Será que você teria essa fé para falar isso? Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. Que todos os povos ouçam isso, que você tenha esta capacidade. Amado irmão, não troque o que Deus te deu por migalhas. Não seja Esaú, que trocou a sua herança por migalhas. Não seja Judas, não troque a sua herança espiritual por moedas. Prefira perder uma agenda, prefira perder um amigo, mas não perca a verdade de Deus. Versículo 34 e 35 diz assim, vou ler só uma partinha. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Versículo 37. Morto o rei. O rei foi morto. Ele tentou enganar. Ele fingiu não estar lá. Mas Deus, você não se esconde perante Deus. Deus nos acha. E Ele cobrou de Acabe. Ele cobrou, morreu. E eu quero que você aprenda mais uma coisa. Versículo 50 diz assim: porém Josafá não quis. Aí você, como assim? Ele já morreu, a história virou. Agora é Josafá e o filho dele. E agora Josafá tem a mesma oportunidade de comungar com um rei que não servia a Deus. Ele tem a oportunidade de comungar com quem? Acasias. E essa oportunidade era de navegação. Mas Josafá, perceba uma coisa: ele não errou duas vezes. Ele andou com Acabe, ele quase morreu. Deus foi misericordioso. Quando o filho dele chegou e falou: vem aqui, vamos fazer um negócio. Ele: não, já entendi, Deus já me fez escapar uma vez, eu não vou ser besta de novo. Se Deus te fez escapar, irmão, existem irmãos aqui que serão Micaías, existem irmãos aqui que vão ser Josafá. E se Deus te fez livrar, saia de lá. Não ande com Acabe, não ande na roda dos escarnecedores. Deus não livra uma vez só, Ele pode livrar mais, mas o que Ele quer é que você entenda: não seja Josafá neste ponto.
que Deus permite que os que querem ser enganados sejam. E não é porque são novas vozes que falam algo que Deus está num negócio. Não é porque é alguém que tem oratória. Não é porque é alguém que tem poder que Deus está falando. Amados, sejam firmes e sigam as Escrituras. E nunca há moda. Para agradar a Deus não é difícil. O difícil é você ter que agradar esse tanto de gente que fala mentira. O que Deus quer te dizer hoje é: eu preciso de você para o reino, mas eu preciso que você seja verdadeiro consigo mesmo. Eu preciso que você seja fiel às Escrituras. E dessa forma o reino será glorificado. E você irá para a glória com Cristo Jesus, sendo fiel, porque não colocou a mão fora